FM 98, a primeira da cidade, você está ouvindo aqui o programa A Voz da Paróquia nessa manhã de quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Aqui nos estúdios da Rádio Líder, o nosso pároco, o Padre Joaquim, ele que vai estar aqui conversando com a gente a respeito da graça da vocação sacerdotal. Nesse mês de agosto, a Igreja Católica celebra rezando e intercedendo pelas vocações. E em cada domingo é celebrado uma vocação específica. No primeiro domingo, a vocação sacerdotal. Segundo domingo, a vocação matrimonial. Terceiro domingo, a vocação à vida religiosa. Quarto domingo, vocação dos leigos e leigas. Nesse ano, o mês vocacional de agosto tem como tema vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho. Nos estúdios aqui da Rádio Líder, uma conversa com o nosso pároco, Padre Joaquim. E aí, padre? Bom dia, padre. Bom dia, André. Bom dia, amado povo de Deus. A paz do Senhor esteja com vocês. A primeira pergunta sobre o chamado. O fiel batizando dizer um sim ao chamado de Deus é compreender que no caminho vocacional tem momentos de alegria, a certeza que o Senhor está conosco, mas também compreender que o chamado é um grande desafio, uma prova de fé, a confiança nas promessas de Deus. Uma pessoa, quando se torna vocacionado, acontece uma mudança de vida, passa a assumir um novo modo de viver. Certamente com o Padre Joaquim não foi diferente. Padre Joaquim, a primeira pergunta seria essa, né? Quem era o Joaquim antes e o Joaquim depois que se tornou sacerdote, né? Como aconteceu esse chamado para se tornar padre? André, meu amado irmão, que nos escuta nesse momento, a minha vida foi sempre dentro de uma família religiosa. Meus pais religiosos, meu pai, minha mãe, pessoas de oração, de trabalho, da igreja. Então eu nasci naquele convívio já religioso. Mas ser padre eu nem imaginava, até ainda criança. Depois vinha aqueles sonhos do adolescente de ser tudo. Sonhar em ser tudo. Menos padre. Menos padre. Até porque, né, a gente aprendia que padre é uma pessoa muito importante. Meu pároco, que já está no céu, Padre Pascoal Rios Osternes, já está no céu. As três virtudes do padre: saúde, sabedoria e santidade. E eu dizia, eu não tenho nenhuma dessas virtudes, né? Mas o Senhor chama e o Senhor, ele vai nos preparando, Ele que vai nos formando. É o Senhor que vai nos formando. Ele que nos faz ser mais forte até mesmo do que os limites físicos. Ele nos faz ser mais forte do que o nosso próprio conhecimento. Nos faz ser mais santo do que nós na condição de pecadores. Ele que vai nos santificando. Aí eu dizia, não dá para eu ser padre. Não dá para eu ser padre. Mas aí eu comecei a sentir aquele chamado lá pelos meus 13, 14 anos, que eu não entendia o que era. Sempre fui da igreja. Embora naquela época era difícil, eu morava na zona rural e aí não tinha missa sempre. A missa era bem difícil. E quando eu vi o padre, eu tinha medo do padre, me tremia todo. Mas aí o Senhor foi me tocando, e eu tive um desejo de ser um evangelizador, evangelizar. Comecei a conhecer o Santo Evangelho, eu tinha a minha Bíblia era só os Santos Evangelhos, aí eu lia, eu comecei a sentir algo diferente, que o Senhor me chamava para algo a mais, e eu pensei, será que é ser padre? Não, mas quem sou eu?
Não sou eu. O senhor não me chama. Engano. Para resumir, eu fui entender depois, o senhor me chamava para ser padre mesmo, era ser padre. Aí entrei no seminário, comecei todo aquele processo vocacional de formação e com 10 anos de formação no processo acadêmico, me tornei padre. Mas a diferença da minha vida antes e depois, a diferença é que depois de padre, a gente assume uma responsabilidade muito especial. Primeiro, a missão em si, a missão de evangelizar, a missão de ser pastor. O primeiro, aprender a ser mais humilde, a dar um testemunho de vida cristã no meio do povo. Então eu tenho que aprender isso, tenho que aprender. Sempre reconheci, não sou santo. Estou muito longe de ser santo, mas eu tenho que aprender essas virtudes fundamentais que devem ser inerentes à vida de um padre. A outra beleza inexplicável da vida de um padre, que é celebrar os santos sacramentos de um modo muito especial, o sacramento da Eucaristia, que ninguém no mundo e ninguém no céu pode fazer isso. Como dizia o nosso santo padroeiro, São João Maria Vianney, nem a Virgem Santíssima pode receber esse poder de consagrar a hóstia, nem os anjos do céu. Mas o Senhor deu esse poder a este homem que se chama o padre, o sacerdote. Então é uma missão singular, é uma missão que somente nós podemos fazer. Então, para mim, não é motivo de se gloriar ou se vangloriar, para mim não é motivo de se achar assim, o escolhido, único, talvez até o Todo-Poderoso. Pelo contrário, eu me sinto humilhado diante de tão grande dádiva, de tão grande dom. Quem sou eu? Quem sou eu? Um homem como qualquer outro homem, um homem pecador também, que todos nós sabemos. O padre não é um anjo, é um homem. Mas o Senhor confia uma missão tão sublime, uma missão tão especial. Então isso me ensina a procurar ser mais humilde. Pelo menos procurar, né? Procurar amar mais Jesus, ser grato a Ele, diante dos irmãos também ter humildade, saber que este dom não me faz o maior. Este dom me faz ser o menor. Foi isso que Jesus disse. Quem quiser ser maior, então seja o menor, seja o servo de todos. Para se tornar um ótimo profissional em qualquer área de conhecimento, leva um tempo, precisa estudar bastante, fazer uma formação acadêmica. Alguma das formações para se tornar padre, né, tem um estudo no seminário, faculdade de filosofia, teologia, estudo de direito canônico, tem aquele período de estágio pastoral, como diácono, e somado a isso, né, os sentimentos. Como o padre disse, o padre também é ser humano, né? Então tem os sentimentos, gente, da saudade da família, dos amigos, né? Afinal teve que abrir mão de muita coisa. O conforto de casa, sair do conforto de casa e ir para a missão do Reino de Deus, para então chegar à vocação sacerdotal. A gente leva um tempo, viu? E requer amor, disciplina e espiritualidade. Padre Joaquim, como foram os seus estudos? Primeiro vem o propedêutico, que é uma fase que a gente passa de preparação para ir para a faculdade, e onde nós aprendemos os primeiros passos de relacionamento afetivo, comunitário, os primeiros passos já de estudo, para tomar consciência de que nós temos que ter um pouco de conhecimento intelectual também.
E ali nós já fazemos toda uma experiência pastoral e é feito já uma seleção entre aqueles jovens, para o reitor faz toda aquela avaliação com a equipe de formação, saber se ele pode tocar o processo para frente. Então, depois de avaliado, vendo que o jovem realmente ele se esforçou no crescimento dessas dimensões humana, afetiva, intelectual, comunitária, pastoral, vida de oração, que isso é muito especial na vida de um padre, né? A espiritualidade. Então, vendo que o jovem pode continuar o caminho, aí nós vamos morar em uma outra casa, nós chamamos o seminário maior, o seminário, e lá nós vamos cursar 2 faculdades, filosofia e teologia. A filosofia é essencial, porque na filosofia nós vamos conhecer esses grandes pensadores que buscam sentido para a vida, para a existência das coisas, princípio, meio e fim de todas as coisas, todas as razões. O filósofo é aquele que procura descobrir, refletir sobre o sentido da vida, o sentido de tudo. E isso nos ajuda muito, nos ajuda a pensar, a refletir, nos ajuda no discernimento, nos ajuda a encarar o mundo com toda a sua diversidade de pensamentos, sua diversidade de cultura, de comportamentos, de tudo. Então, nos ajuda a ser uma pessoa mais reflexiva. A filosofia ela é muito especial, né? A teologia, na teologia nós já vamos estudar tudo aquilo que trata sobre Deus, sobre a igreja, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida como um ser religioso, como um cristão. E é muito belo, nós vamos estudar a Bíblia, nós temos as cadeiras de Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, questão de todos os ensinamentos da igreja, eclesiologia, missiologia, pastoral, sacramentos da igreja, história da igreja também, para compreender toda a nossa história. Vamos estudar a espiritualidade, vida dos santos, mariologia, a patrística, quando estudamos a história dos primeiros padres da igreja. Então nós temos todo esse leque de formação para que a gente possa ter essa base fundamental para viver hoje, trazer todos aqueles ensinamentos da história e todos aqueles ensinamentos para a vida humana, cristã, e assim podermos fazer uma sese espiritual a cada dia. Tudo, o fim deve ser crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. É tanto que nossos professores eram muito comuns usar essa expressão. A teologia, a gente faz a faculdade de teologia de joelhos, para dizer, não pode estudar a teologia simplesmente como uma busca de um conhecimento intelectual, mas nós fazemos a teologia rezando, com fé, na intimidade com Deus, aproveitando tudo aquilo que nós aprendemos para colocarmos na nossa vida prática. Não é para colocar aqui na cabecinha simplesmente dizer eu conheço, eu sei, mas para viver na prática, na missão, na pastoral, nas relações humanas, na nossa vida cotidiana como cristão. O bispo da diocese de Itapipoca, o Dom Rosalvo, diante a necessidade também de enviar um novo pároco aqui para a paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Paraipaba, nomeou o padre Joaquim como o mais novo pároco, né? A missa de posse aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022, na Igreja Matriz aqui de Paraipaba. Padre Joaquim antes era pároco da paróquia São Luís Gonzaga, em Irauçuba, e agora como pároco de Paraipaba nesses 7 meses, e alguns dias em missão, como está sendo, né, a vivência na comunidade paroquial, que está achando aqui da cidade de Paraipaba, se já tinha vindo, se já conhecia,
já tinha vindo aqui para Paraipaba antes de se tornar pároco? Em primeiro lugar, dizer que aqui eu já tinha vindo uma vez de passagem. Uma passagem ali para ver a praia. Então eu posso dizer que nunca nem parei aqui. Só passei, foi uma passagem. E a minha chegada aqui, para mim, foi muito importante. Foi muito importante. Porque o bispo me escolheu, me chamou para conversar, rezou comigo e disse: Padre Joaquim, eu quero lhe dar uma nova missão. Eu quero que você vá exercer o seu ministério na paróquia de Paraipaba. A paróquia está vacante, está sem o pastor. Então, nós escolhemos você. E eu disse sim, porque eu sempre digo sim ao bispo, eu não penso duas vezes, eu só tenho uma resposta, é sim, sim. E com toda sinceridade, eu cheguei aqui, para mim eu já morava aqui. Eu aprendi muito a conviver com gente, sabe? Então eu já fiz 3 experiências em paróquias, a primeira que fui em Amontada, passei 2 anos, a segunda em São José Itapoca, quase 10 anos, e Irauçuba, 5 anos e alguns meses. Então a gente já tem uma experiência com gente. Eu sempre procurei aprender, gostar de gente, amar as pessoas, a conviver. Então já nessa altura, com 17 anos de padre, eu já não tenho muita dificuldade em chegar em um lugar novo. Não tem dificuldade. E o bom é que eu chego tranquilo já, acolhendo as pessoas. Para mim não existe ninguém desconhecido, apesar de não saber o nome de ninguém quando a gente chega. Mas para mim todo mundo é conhecido, todo mundo é irmão, todo mundo é amigo. Eu confio em todo mundo, então já chego bem. Mas para complementar a minha felicidade, eu também percebi que fui muito bem acolhido em todas as comunidades, sem exceção. Eu cheguei, era um acolhimento tão fraterno, tanta alegria, abraço, assim, uma confiança no padre, como se já conhecessem também o padre. Então aquilo foi muito bom. E não foi simplesmente a chegada, porque às vezes na chegada, né, tem toda aquela aparência, né, de acolhimento, vamos acolher o padre que está chegando, vamos fazer festa, está chegando um padre, aí depois pode mudar o clima, mas não mudou nada, pelo contrário, e mudou para melhor, sempre para melhor. Tanto da minha parte, quanto mais o tempo está passando, nós já vamos completar os 8 meses, né? No dia 12. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou me apaixonando por esse povo de Deus aqui em Paraipaba, querendo bem, entender esse carinho e me apegando. Quando eu era seminarista, a gente falava muito do padre, o padre não é bom se apegar. E eu digo assim, rapaz, pois eu me apego. Eu gosto de me apegar às pessoas mesmo, para que eu possa transmitir afeto para elas, para que eu possa ter tempo para escutar, eu me apego. Só que não é aquele pegajosismo doentio também. Se um dia, por acaso, o bispo disser, Joaquim, você vai ter que sair da Paraipaba. Maravilha, vive. Tá bom, vou sair, mas eu vivi, eu me apeguei às pessoas, eu amei as pessoas, agora eu vou para outro lugar, porque a nossa missão é assim mesmo, mas nós temos que ser afetivo com as pessoas, temos que acolher bem, temos que amar as pessoas, e quando a gente ama, a gente não perde ninguém, eu digo, ninguém perde ninguém. Quando eu saio de uma paróquia, eu não vou perder aquelas pessoas, eu vou sair da paróquia para outra missão, mas elas vão em nossos corações. O amor nunca acaba. O amor, ele nos une de perto e nos une na distância. Então é isso. Passei em 3 paróquias, aquelas pessoas estão aqui até chegar no céu, porque o nosso lugar é o céu. Se Deus quiser, vamos para o céu. Um jovem então que sente esse desejo, essa vontade, esse chamado, né, a ser um sacerdote na Igreja Católica, o que ele deve fazer?
se você sente esse chamado, primeiro reze, peça ao Senhor o discernimento. Senhor, tu me chamas, Senhor, tu está me chamando. E você vai sentindo, porque ele vai se revelando, e você vai compreendendo, ele está me chamando. E quando você sente que realmente o chamado é para a vocação sacerdotal, aí você vai alimentar esse discernimento, trabalhar o discernimento, porque é um processo, né? O discernimento vocacional é todo um processo. E aí, na verdade, a vida toda, né? Aí a primeira pessoa que você procura é o padre. E o padre, vendo que você realmente tem interesse e que você prova que tem interesse no seu comportamento cristão, na sua participação na igreja, na vida da comunidade, família, aí ele vai lhe encaminhar para a equipe vocacional da diocese, no caso nossa diocese de Itapipoca. Se você deseja ser não padre diocesano, mas padre religioso, então a gente vai orientar também como é que você vai procurar. Mas se é diocesano, especial nosso, né, diocesano, aí a gente caminha para a nossa equipe vocacional. E aí vai ter os primeiros passos, que vai ser fazer os encontros de acompanhamento, de discernimento, né? A equipe, mensalmente, você vai estar no mínimo um ano, tendo esse acompanhamento mensal ou bimestral, para que a equipe possa também perceber em você esses sinais de vocação. Aí é que você ingressa no seminário propedêutico, onde você vai fazer a primeira experiência de busca realmente da vocação de realização, trabalhando a dimensão humana, afetiva, comunitária, já pastoral, intelectual, já fazendo esse exercício. E se tudo der certo, que você passar lá na peneira, né, aí você vai para a faculdade, né? Faculdade de Filosofia e Teologia, até terminar o processo, tem toda uma avaliação, tem todos os estágios de pastoral, e aí você, terminando, vai se ordenar padre. Então, a princípio, é procurar o pároco para você iniciar os primeiros passos de discernimento junto com a equipe vocacional da diocese. A gente reza junto, padre. Vamos rezar junto. Oração do Pai Nosso. E no final, a sua bênção sacerdotal, por favor, aos nossos ouvintes aqui da Rádio Líder. Oração do Pai Nosso, gente, pela nossa vida e proteção, pela sua saúde, você em casa, no trabalho, Deus abençoe. Rezemos juntos, aqui também pela Pastoral da Comunicação, a todos que ajudam aqui com o programa Voz da Paróquia. E lembrando que para maiores informações, acesse as nossas redes sociais. Facebook Santa Rita Paraipaba e tem um Instagram, @Paróquia de Paraipaba. Sentimento de gratidão, rezando junto a oração do Pai Nosso. Vamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por favor, Padre, a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora dos Prazeres, vem, Senhor Deus, abençoar esses teus filhos amados, concedei-lhes saúde do corpo, da alma e do espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, meus amados. Fica aqui novamente o convite. Próximas vezes, a estar junto conosco aqui no programa A Voz da Paróquia. Valeu, gente! Lembrando que amanhã tem mais programa A Voz da Paróquia, viu? A partir das 6 da manhã, aqui na sua Rádio Líder. Valeu, gente! Tchau, tchau! Sermos contentes sobre a fronte da Mãe de Jesus, para que ela nos mostre o caminho
celeste.